Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aos Romanos, capítulo 8, verso 1. Ministério Pão Vivo, hoje, direto ao assunto. É de admirar, ou de ficarmos admirados, quando lemos as cartas paulinas, a ênfase que ele dá ao nome de Jesus. O fato de estarmos em Cristo, o valor da nossa fé em Jesus. Como que ele tinha uma revelação tão clara desta verdade. Em um tempo de confusão religiosa, às vezes pensando que a confusão religiosa é só em nosso tempo. Não, eu sei que em nosso tempo a quantidade exagerada de crenças, de religiões é maior, o que pode trazer confusão para as pessoas menos informadas dos conceitos bíblicos. Mas não nos esqueçamos de que na era apostólica existia uma força religiosa, aliás, a principal, que era o judaísmo. E os apóstolos tiveram uma dificuldade muito grande para levar até o conhecimento do povo o básico. Qual que era esse básico? Era o fato de que tudo se alcançava ou se alcança pela fé na graça do Senhor Jesus Cristo. Na época, havia a influência forte, a influência caprichosa do judaísmo, que prismavam-se pela guarda da lei, prismavam-se pelas obras práticas das boas obras. Aquela confiança de que, com esse capricho religioso, se alcançaria tudo de Deus. Mas vem a pregação apostólica e apresenta algo diferente. Nos mostra que tudo se consegue e, falando da época, diziam eles que tudo era pela graça do Senhor Jesus. Quando você lê aos Romanos 5, 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus em Cristo Jesus. Note que clareza, como era difícil dizer isto, pregar assim, escrever assim, naquela época. Justificados, pois. Por que ele usa a expressão justificados, pois? É porque nos capítulos antecedentes ele, pois,
em choque as duas crenças. A crença naquele fato da velha religião, na prática da lei, na prática das obras. E ele deu ênfase à fé no Senhor Jesus Cristo. Ele usou como grande exemplo de fé, ele usou Abraão, do qual ele chega a dizer, a chamar Abraão de nosso pai. Aliás, foi sim o nosso pai na fé, ou da fé, a base, o exemplo maior de fé. E ele vai contrastando os dois lados, o legalismo do judaísmo e a fé no Senhor Jesus Cristo. E então, ele diz, justificados, pois. O que quer dizer, vocês que estão em Cristo, não é que vocês não são pecadores. Vocês eram pecadores e foram declarados justos. Porque a justificação, quando Deus nos justifica, quando Deus justifica o homem de seus pecados, Deus não está dizendo que somos inocentes. Ele está cancelando a nossa pena, porque é bom saber disso. Enquanto o homem não tem um encontro com Jesus, ele é um pecador condenado. Após o seu encontro com Jesus, ele é um pecador justificado. Ele é um pecador salvo. Deus o justifica. Justifica baseado em quê? Está aí a resposta em Romanos 5:1. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. O que quer dizer isto? O que ele estava, ou que ele está nos ensinando através de sua carta? Não tenham uma fé medrosa. Não tenham uma religião de dúvidas, de controvérsias. Tenham paz. Sejam confiantes. Eu estava uma vez em um culto e o pregador ensinando ou procurando ensinar, ele perguntou para os presentes qual a única certeza que o homem tem na vida. Aliás, esta pergunta é comum dentro do mundo incrédulo, mas é um absurdo o que foi ensinado ali e ninguém conseguia responder. Ou, aliás, ninguém tinha coragem de responder por medo de errar, contrariando o pensamento daquele que estava ensinando. Para minha surpresa, ele ensinou
ele disse que a única certeza que o homem tem na vida é de que ele vai morrer. Que absurdo! Aquele que encontra Jesus. O homem que tem um encontro não religioso, mas um encontro pessoal com Jesus. Ele sabe que um dia ele vai morrer, mas não é essa a única certeza. Ele tem certeza da sua salvação. Jesus já disse lá em João 5:24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não passará por condenação, mas passou da morte para a vida. Então, por que esse absurdo de que o homem só tem certeza da morte? E note que o apóstolo está dizendo totalmente ao contrário. Justificados, pois, mediante a fé. Mas mediante a fé em quem? Mediante a fé em Paulo, mediante a fé em João, mediante a fé na mãe de Jesus, mediante a fé na lei. Não, ele diz claro, mediante a fé em Cristo Jesus. Mediante a fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus. Aleluia! Isto é sinônimo de uma vida espiritual descansada, uma vida espiritual tranquila. Cristão, pessoa que anda com Deus, ele não tem conflito espiritual, ele não tem dúvidas, ele pode declarar, como o apóstolo Paulo declarou, já no finalzinho da sua jornada, ele declarou que estava certo. Eu sei em quem eu tenho crido. Estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Aleluia, aleluia. Fiquemos na bênção e na paz do Senhor. Amém e amém.